Vamos lá. A física, os físicos definem a meia-vida de um material radioativo radioativo, que se decompõe por emissão, por emissão radioativa, como sendo o tempo necessário, para desaparecer metade de cada quantidade inicial desse material. Para desaparecer a metade de cada quantidade inicial desse material, de cada quantidade inicial desse material, tá? Então tá aí, ó. Os físicos definem a meia-vida de um material radioativo como sendo o tempo necessário para desaparecer a metade de cada quantidade inicial desse material. Olha, isso é fisicamente observável. Por exemplo, se 10 miligramas de um material radioativo, se 10 miligramas gastam 3 anos para virar 5 miligramas, 40 miligramas vai valer quanto? Vai levar quanto tempo? O mesmo tempo. Se 10 miligramas levam, eu disse 6 anos, foi? 3 anos. Se 10 miligramas levam 3 anos, 40 miligramas levam 3 anos, porque cada grupo de 10 miligramas vai levar quanto? 3 anos para chegar à metade, tá? 10 miligramas levam 3 anos para chegar a 5, 40 miligramas vão gastar o quê? 3 anos para chegar a 20. É 5 de cada 10, tá? Entendeu? São 3 anos para cada grupo de 10. Então, isso é a meia-vida, tá? A meia-vida de um material radioativo. Isso varia com o material, não varia com a quantidade desse material. Então, assim, vamos ver o seguinte problema, tá? E outra coisa, a taxa para isso acontece exatamente por quê? Porque a taxa de variação, que no caso é a taxa de decrescimento da massa do material, é diretamente proporcional à massa existente, tá? Então você com isso, você modela o seguinte problema por uma equação daquele tipo. Você pega aqui, ó. O material radioativo bismuto 210, o material radioativo bismuto 210 tem uma meia-vida de 5 dias. Isso é informação, tá? Tem uma meia-vida de 5 dias. Ou seja, 12 miligramas levam 5 dias para virar o quê? 6 miligramas. E uma amostra sua,
possui inicialmente uma massa de 800 miligramas. Possui inicialmente uma massa de 800 miligramas. 800 miligramas. Qual a massa em T dias? Qual a massa em T dias? Em quantos dias a massa será de 1 miligrama? Em quantos dias? Quantos dias a massa será de 1 miligrama? Tá? Material radioativo bismuto 210 tem uma meia-vida de 5 dias. E uma amostra sua, possui inicialmente uma massa de 800 miligramas. Qual a massa em 3 dias? Em T dias. Em quantos dias a massa será de 1 miligrama? Vem para cá, ó. Então, solução. Então começa com seja Q de T a massa desse material em T dias. Como a variação, a taxa de variação é diretamente proporcional à quantidade existente, tá? Existe uma constante K real, tal que Q' de T é K vezes QT. Qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Certo? E esse K vai ter que ser negativo aqui. Porque a derivada é negativa. Porque está diminuindo a quantidade, então você já sabe, se você encontrar K positivo, você errou. Tá? O K tem que ser negativo. Tá? Então, se o K for um logaritmo, vai ter que ser um logaritmo de um número menor do que 1. Positivo menor do que 1. Então, daí, eu já sei o seguinte. Existe uma segunda constante C real, tal que a quantidade Q de T é C vezes E elevado a KT, qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Derivada é diretamente proporcional ao valor da função, a função tem que ser um exponencial dessa forma. Onde K é a constante de proporcionalidade e C é exatamente o valor inicial. Valor inicial, ó, tá? Então, Q de zero, né? Então, veja bem, ó. Tem-se Q de zero. Por um lado, Q de zero é quanto? 800, né? Q de zero é 800. Mas por outro lado, quer dizer, por aqui, quem é Q de zero? É C. Porque vai ter C vezes E elevado a K vezes zero. Ou seja, tá? Ou seja, o C é 800. Como o C é 800, Q de T é 800
vezes E elevado a kt. Agora, a meia-vida é de 5 dias. Significa o quê? Q de 5 é 400. A meia-vida é o tempo que leva para uma massa inicial se reduzir à metade dela. Tá certo? Então, além disso, o que é que você tem? Q de 5 é quanto? 400. Isso é a informação da meia-vida. Mas pela equação, quem é Q de 5? Quem é de 5? É 800 vezes E elevado a quanto? A 5K. Tá? Logo, E elevado a 5K. Logo, E elevado a 5K é igual a 1 meio. Ou seja, quem é E elevado a K? É 1 meio elevado a 1 quinto, tá? Ou seja, é raiz quinta de 1 meio. E elevado a K é 1 meio elevado a quanto? A 1 quinto, tá? Logo eu tenho Q de T. Logo eu tenho Q de T, a quantidade. Quem é a quantidade? É 800 vezes E elevado a K. Por isso que eu vou no elevado a K. Não preciso nem saber quem é o K. Mas o K eu sei quem é. O K é o logaritmo natural de 1 meio elevado a 1 quinto, que é o número negativo. Porque 1 meio elevado a 1 quinto é menor do que 1. O K é negativo, tá? Mas Q de T fica E elevado a kt. Então fica 800 vezes 1 meio elevado a 1 quinto elevado a T. Então fica 1 meio elevado a T sobre 5. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Isso aqui, qualquer que seja o T, o que, hein? Então a primeira pergunta está respondida. Qual a massa em T dias? A massa em T dias é 800 vezes 1 meio elevado a T sobre 5. Isso aqui é uma função estritamente decrescente. Tá? É 1 meio elevado a quinta. O A é 1 meio elevado a quinta. É menor do que 1. Então tem A elevado a T. A elevado a T é estritamente decrescente porque o A é menor do que 1. Tá? A é um número positivo menor do que 1. Multiplicado por uma constante, 800, estritamente decrescente. Continua sendo estritamente decrescente. Agora ele quer saber qual? Em quantos dias a massa será de 1 miligrama? Então, vamos lá, para cá. Tá filmando, tá aí? 20 minutos. Então, você tem o seguinte, ó. Quando é que Q de T é igual? Então, é uma equivalência, tá? Vamos resolver uma equivalência, né? Tem-se. Seguinte. Q de T é igual a 1, a quantidade é 1 miligrama, se somente se, vamos lá, 800 vezes o que? 1 meio a T sobre 5 é igual a quanto? É igual, que é se somente se, tá? 1 meio
elevado a t sobre 5 é igual a 1 sobre 800. Tá? Aí você faz o seguinte, aplica o logaritmo natural dos dois lados, que é uma função injetiva. Então o logaritmo natural disso fica quanto? T sobre 5. Logaritmo natural de quê? De 1/2. É igual a quanto? É igual ao logaritmo natural de quê? 1 sobre 800. Tá? Tá bom? Só que o logaritmo natural de 1 sobre 800 é o inverso do logaritmo natural de 800. Tá? Logaritmo natural, né, de x elevado a menos 1. Tá? Desculpe, isso aqui, o inverso não. Logaritmo natural de x elevado a menos 1 é quanto? É menos logaritmo natural, eu falei uma besteira, né? É o simétrico, tá? Logaritmo natural de x elevado a menos 1 é menos logaritmo natural de x. Então, é se somente se t sobre 5 é igual a quê? A menos logaritmo natural de 800 dividido por menos logaritmo natural de 2. Menos com menos, tá certo? Que é se somente se o t é igual a 5 vezes, né? O logaritmo natural de 800 dividido pelo logaritmo natural de 2 é o log de quem? De 800 na base 2. Então é isso aí. Quanto é que dá isso aí? Bora. Logaritmo natural de x a menos 1 é o simétrico do logaritmo natural de x. Eu falei o inverso, não foi? É o simétrico. Tá? É o inverso aditivo. Tá? Então, daí haverá o quê? 1 miligrama em aproximadamente o quê, hein? 48. Aproximadamente quanto? 48. 48 dias. Da quebrada, né? Pronto, em 48 dias. Já em aproximadamente 48 dias. Tá certo? Então tá aí essa solução. Se eu não errei, tá certo. Tá? Tem os dois caras. Sobre 5. Porque eu não, conta não é muito comigo, não. Por isso que eu fui fazer matemática, né? Eu gosto de fazer as contas algébricas. A vezes B, AB. Né? Não é não? A terceira. A terceira. Pronto, acabou-se. A mais B, acabou-se. Aí eu disse isso para um aluno, é bom, professor, 7 vezes 8, 78. Que foi, né? 78, é pela essa lógica, né? Essa lógica aí. Horrível. Tá. Miserável, né? 7 vezes 8, 78. Meu Deus. Ó, pessoal, então tem esses exemplos, tem outra, tem aplicação, por exemplo, da lei de Newton por resfriamento, tá tudo no... Eu vou ficar nesses dois aqui, porque eu quero ir para algo que eu acho até mais interessante, que é você observar o seguinte. Quem é a derivada do logaritmo natural em 1?
A derivada do logaritmo natural em 1, derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x. Então a derivada do logaritmo natural em 1 é quanto? É 1. Tá? Mas pela definição de logaritmo, pela definição de derivada, isso é o limite com x tendendo a zero de quê? Do logaritmo natural de 1 mais x menos o quê? O logaritmo natural de 1 sobre x. Isso é a derivada no 1, não é? Não é? Tá? Então isso fica, ó, o limite com x tendendo a zero vai ficar 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 1 mais x. Pronto, encerra, começa outra.